Ação e reação na lei de Umbanda. Pode parecer engraçado, mas quando Sir Isaac Newton formulou suas 3 grandes leis que regem o movimento no mundo material, com certeza nunca imaginaria que nós, umbandistas e espiritualistas, haveríamos de fazer lembrar uma delas para explicar as ações no mundo espiritual. E que lei é essa? É a famosa terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Curiosamente, seu raciocínio se aplica na dinâmica da espiritualidade também. Tudo o que fizermos corresponde a uma ação contrária de igual força e intensidade. Ou seja, se fizermos o bem, isso responderá na espiritualidade com benefícios para nós. Se fizermos o mal, retornarão coisas ruins em igual proporção. Não seria assim tão simples? Observem a perfeição do mundo espiritual e material. Tudo é imutável, tão perfeito como se fosse um espelho do próprio Deus. De forma poética, parece um grande rio fluindo em uma única direção por toda a eternidade. Esse conceito é conhecido por todas as religiões com muitos nomes. Para os egípcios era Maat, a justiça ou a perfeição divinas. Para os hinduístas e budistas é o Dharma, o caminho para a verdade superior. Para nós, chamamos de leis divinas ou universais. O mal é um conceito, nada mais. Quando falamos de mal, significa nossa tentativa de tapear as leis divinas em nosso benefício. À medida que desenvolvemos nossa inteligência e percebemos nosso livre-arbítrio, temos a ilusão de não haver limites junto às leis divinas e tudo poderemos fazer sem consequências. Lembrou aqui o princípio da lei de Newton? O que fizer volta em igual proporção? Pois é. Agora imagine nadar contra a correnteza do rio. Somos teimosos e achamos que o desejo de progresso nos impulsiona, cegos por nosso orgulho. Em breve estaremos cansados, machucados e certamente não conseguiremos ir muito adiante com essa atitude. É nesse momento que nasce aquilo que chamamos de dor. A dor é exatamente o resultado de querer mudar as leis divinas, o nosso inconformismo por não conseguir. Como espíritos infantis que somos, empacamos, choramos e nos desgastamos. Fazemos isso por ignorância, porque não entendemos que o correto seria obedecer ao fluxo natural da vida. Seguir esse fluxo sem causar sofrimento a nós ou aos outros. Isso é o correto, onde com esforço finalmente chegaremos com sucesso ao nosso objetivo. Esses conceitos do que é a lei divina, o livre-arbítrio, a dor e ação e reação são exaustivamente pregados por nossas entidades em nossos terreiros, na tentativa do despertar daqueles que nos procuram inconformados em busca de um socorro espiritual. Esses conceitos são pilares de qualquer religião voltada ao bem. A lei de ação e reação produz um novo conceito, também adotado pela Umbanda e todas as religiões espiritualistas: o karma. O karma é a soma de todas as ações que fizemos até o presente momento. Essa soma pode ter um resultado positivo ou negativo, conforme a vida que tivemos, o que pensamos, o que refletimos nesse mundo. Porém, o que devemos fazer para se harmonizar
com o movimento natural do universo, cumprindo as leis divinas. O que fazer para se ter um karma mais positivo? Muitos profetas e mestres responderam isso de várias maneiras, mas a forma mais simples se resume nas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Vieram a ele os fariseus para confundi-lo ou colocá-lo em má situação, perguntando a Jesus qual era a lei de Moisés mais importante. Ele respondeu: amarás ao teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. E logo em seguida criou uma segunda, dizendo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, afirmando logo a seguir que todos os profetas e suas leis poderiam ser resumidas desse modo. O que Jesus nos trouxe foi um novo conceito, inédito até aqui: a prática da compaixão como uma lei divina. Mais do que uma prática individual, a palavra amor, no conceito cristão, se transmuta. Passa a ter uma nova dimensão, permitindo inumeráveis aplicações. Já não buscamos mais nossa evolução ou nosso conforto espiritual apenas. Passamos a ser solidários, tanto com o universo quanto com quem está ao nosso lado, independente se o conhecemos ou não. Dessa forma, Jesus mostrou ser um revolucionário. Derrubou os preconceitos de raça, religiosos, nacionalistas ou até entre ricos e pobres. Para um cristão, todos deveríamos nos ver como iguais, dividindo o nosso melhor como se fôssemos da mesma família espiritual. Afinal de fato, todos somos filhos do mesmo Criador. Na prática, sabemos que, por enquanto, a lei trazida pelo Cristo ainda é uma utopia nesse mundo. Mas religiões, como a Umbanda, nasceram para provar que a espiritualidade espera isso de todos nós. Se pudéssemos resumir, diríamos que a Umbanda é a religião da compaixão, da prática da lei de amor ao próximo, como ensinou Jesus. E um primeiro passo para que possamos, de fato, cumprir o que determina as leis divinas. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.